Nesta semana, a aula de artes é da página 106 a 117. Vamos falar sobre a forma e o espaço nas artes visuais. A construção da ilusão do espaço. A arte está presente em nosso cotidiano de diversas maneiras. Algumas técnicas artísticas, desenvolvidas há séculos, por exemplo, podem estar presentes em um desenho animado. Observe a imagem. Na cena retratada, em que direção as personagens estão caminhando? Caminhando para a frente. Esse local está próximo ou distante de você e dos personagens? O local está próximo do observador e dos personagens em primeiro plano. Porque a personagem de primeiro plano é maior que as árvores e as geleiras que vemos ao fundo, devido ao recurso de perspectiva que representa em tamanho menor o que está mais distante do observador. Muitos artistas, criadores de games, desenhos animados e histórias em quadrinhos, constroem ilusões de espaço ao aplicar a técnica da perspectiva. Essa técnica permite criar imagens com profundidade visual, ou seja, ela possibilita criar em uma superfície plana a imagem de um espaço tridimensional, semelhante ao da realidade em que vivemos. Observe a imagem abaixo. Instalações jogando com o espaço. A artista brasileira Regina Silveira, cria instalações propondo jogos perceptivos para o público. Imagine entrar em uma sala sem chão e ter a sensação de flutuar no espaço. Essa foi a proposta da artista em sua obra Abissal, realizada na cidade de Lodz, na Polônia, em 2010. O que mais chama sua atenção nessa sala? Então, observe a imagem, a sala e dê uma resposta pessoal. Responda aí. Como o artista conseguiu criar o efeito de um abismo na sala por meio da técnica de perspectiva? A profundidade que vemos no chão da sala é uma ilusão que foi criada por meio do uso da técnica da perspectiva. Vamos pensar a profundidade. Veja o esquema abaixo que mostra as linhas de fuga. Observe que quanto mais perto do ponto de fuga, onde estão as linhas que cruzam no centro do esquema, mais próximas ficam as linhas horizontais e verticais. Quanto mais perto da margem do papel, mais distante as linhas ficam umas das outras. Você percebeu que as linhas diagonais limitam o tamanho das imagens? Agora crie um desenho e tente encaixar personagens na cena, criando a ilusão de profundidade. Agora, em uma folha de papel, crie um esquema semelhante a este. Defina a área do desenho, o ponto e as linhas de fuga. Em seguida, faça as linhas horizontais e verticais seguindo o mesmo princípio. Quanto mais próximo do ponto de fuga, mais perto uma das outras. Quanto mais próximo das margens, mais distante uma das outras. Pronto, é só desenhar uma cena, criando a ilusão de profundidade. Então, tente fazer aí essa atividade. Proporção. A proporção é uma das regras que os artistas utilizam para criar uma imagem. Você sabe o que isso significa? Então, observe essa foto que retrata uma escultura. A mulher representada é muito maior que a pessoa que a observa, ou seja, ela tem uma dimensão muito maior que a de um ser humano. As partes de seu corpo, no entanto, estão proporcionais entre si. Nesse caso, os elementos que compõem a escultura são proporcionais entre si. Portanto, proporcionalidade se estabelece na comparação de elementos. Observe agora uma escultura do artista argentino. Na escultura, os elementos são proporcionais, apesar da dimensão irreal. Na obra, as mãos e braços da personagem são desproporcionais em relação a seu corpo, né? Então, por isso que há algo de estranho nessa imagem. Então, corrija aí com atenção e preste atenção na imagem. Olhe várias vezes para você poder entender, então, o que é proporção. A relação desproporcional entre as partes do corpo na obra de Gerardo Feldes remete a outra obra, o Abapuru, pintura da artista
brasileira Tarsila do Amaral. Então, olha aí que aí também, né? Observando as partes do corpo dele, também está desproporcional. Então, ambas possuem, as duas obras estão desproporcional. E caricatura. Vimos que estilizar as formas das imagens gera um tipo de distorção. Esse efeito visual tem como objetivo surpreender quem observa a obra, causando o espanto ou o riso. Observe a imagem ao lado. Quem é esse personagem? Pelo que ele é famoso? Cristiano Ronaldo é famoso por ser jogador de futebol. O que há de diferente em seu retrato? Possui características desproporcionais, recurso da caricatura. Então, vamos para a atividade. Vamos criar uma caricatura? Preencha as imagens, exagerando nas áreas que estão faltando, tá? Então, observe aqui algumas sugestões, né? Ele tem bigode grande, está sorrindo, tem queixo fino e pontudo. Na outra atividade, ele tem cabeça redonda e grande, suas orelhas são pequenas e suas sobrancelhas são grossas. Então, tente fazer aí essas caricaturas para ver como vai ficar. Depois nós temos aqui uma outra atividade também de caricatura, mas para fazer com argila. Então veja aí se você consegue, se for fácil para você conseguir argila. E se você se interessar em fazer essa atividade, você pode estar fazendo, né? Mas como ela utiliza um material um pouco mais difícil de conseguir, então se você não fizer, não tem problema. Mas a atividade anterior, da página 116, você deve estar fazendo, porque esta você consegue. E também, se você, quando você realizar a atividade, você não esqueça de mandar uma foto para a professora, certo? Então, aqui, continuando essa atividade com argila, fica muito legal, mas, como eu falei, né, a argila é um material um pouco mais difícil de conseguir, então, se você não conseguir fazer, não tem problema. Você pode fazer, como eu falei, essa atividade do livro, ou também, se você quiser, pode estar fazendo no caderno de artes outras atividades de caricatura. Então, você pode pesquisar, né, na internet, você vai encontrar várias caricaturas, então você pode desenhar ou criar a sua. Então, essa foi a nossa aula de arte desta semana.